Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já, eu agradeço. A visão que eu consumia o fez perder o controle. Seu corpo tremia, sua respiração se tornava irregular e seus olhos continuavam fixos em um ponto invisível. O que ele via? O que aquela dor lhe mostrava? Lug dentro dele tentou intervir, mas até o antigo Deus parecia incapaz de dissipar o que quer que estivesse atormentando Rafael. Era algo além de ambos. Algo que se enraizava no próprio âmago do mal que haviam enfrentado. A visão terrível que Rafael presenciava parecia querer arrancar sua sanidade, trazendo à tona uma verdade oculta, um horror muito maior do que a morte que ele já testemunhara naquela noite. Balor sorria com uma satisfação doentia, ao ver Rafael em completa agonia. Ele havia encontrado a brecha perfeita para quebrar o caçador, a conexão profunda que Rafael compartilhava com Magna. Usando essa ligação emocional, Balor invadiu a mente de Rafael, forçando-o a testemunhar a tortura de Magna de maneira cruel e incessante. No interior de Rafael, uma batalha era travada. Ele via Magna, a mulher que ele amava, lutando contra o domínio maligno de Balor. Mas cada tentativa dela de resistir parecia alimentar ainda mais o prazer sádico do demônio. Rafael sentiu como se estivesse acorrentado àquela visão horrível, incapaz de desviar o olhar. Ele viu Magna movendo-se com uma lentidão quase espectral. Seus pés mal tocavam o chão. O olhar dela, que antes carregava doçura e esperança, agora estavam cheios de escuridão e maldade. A aura do mal que a envolvia era palpável, e tudo ao redor dela se desfazia em pó. A casa do professor Lloyd, um símbolo de segurança e conhecimento, estava sendo reduzida a ruínas diante dos olhos impotentes de Rafael. Dentro dele, Lug lutava para libertá-lo daquela visão aterradora. O antigo Deus sabia que aquilo não era apenas uma ilusão. Era uma manipulação cruel da mente de Rafael, alimentada pela conexão que Magna e Balor compartilhavam. Mas mesmo o poder de Lug era incapaz de romper o controle maligno que Balor havia imposto. Ele o mantinha cativo, forçando Rafael a assistir cada passo de Magna e cada momento de destruição que ela causava. Rafael viu Magna caminhar até o professor Lloyd, que estava tentando se levantar do chão em meio aos destroços, as palavras saindo de sua boca em um misto de confusão e desespero. Ainda não era a hora. Ainda falta um mês para a festa pagã. Não era a hora. Lloyd parecia entender que algo havia quebrado o equilíbrio das forças que protegiam Magna, e o horror do que estava por vir se refletiu em seus olhos. Magna, com um sorriso que antes encantava Rafael e iluminava seus dias, agora sorria com uma malícia cortante. A beleza daquele sorriso não havia desaparecido, mas sua luz era distorcida, perversa. Com a voz macia misturada a um leve rosnado demoníaco, Magna, ou melhor, Balor, dentro dela, respondeu, com um sarcasmo venenoso, enquanto segurava Lloyd pelo pescoço e o erguia entre os móveis destruídos. O caçador trapaceou. Por que eu ficaria quieto e aceitaria isso? Aceitar a ajuda de Lug me deu a oportunidade perfeita para tomar o que sempre foi meu por direito. Veja, Kane, seu maldito. Veja como eu destruo seu mundo, começando por aqueles que você ama. As palavras de Magna, agora carregadas pela voz de Balor, perfuraram a alma de Rafael como lâminas afiadas. Ele estava preso àquela visão, forçado a observar a mulher que amava sendo transformada em um instrumento de destruição.
A cena que se desenrolava diante dele era um pesadelo vivo. Magna, com um movimento impiedoso, começou a desmembrar o corpo de Lloyd. O sangue do velho druida espalhando-se pelo chão. O som de ossos se partindo e carne sendo rasgada ecoava na mente de Rafael, cada detalhe ampliado pela crueldade da visão. Balor, dentro de Magna, banhava-se no sangue do druida, rindo, seu poder crescendo a cada segundo. Ele saboreava a dor de Rafael, alimentando-se do sofrimento do caçador como um vampiro que se alimenta de sangue. Para Balor, aquilo não era apenas uma vitória física, era uma vitória psicológica, uma destruição completa da esperança de Rafael. Rafael queria gritar, mas o som ficou preso em sua garganta. O terror e o desespero que o dominavam eram insuportáveis. Ele estava de joelhos, esmagado pela dor, não só de perder Lloyd, mas de ver Magna, a mulher que ele tanto amava, sendo corrompida e usada como arma para espalhar o caos. O grito que finalmente ecoou da garganta de Rafael foi carregada de uma dor tão profunda que reverberou pelas paredes do internato. Balor, com seu sorriso sádico, havia subestimado a força emocional do caçador. Embora tivesse usado a conexão que Rafael e Magna compartilhavam para infligir sofrimento, Rafael também conseguiu acessar a mente de Magna. Ele viu com horror que Carmum, a bruxa demoníaca, estava por trás da tortura de Magna e que as almas puras das crianças mortas foram usadas para aumentar o poder de Balor. A fúria que tomou conta de Rafael era avassaladora. Ele cravou os dedos no chão com tal força que rachou o piso do internato. Seus dedos afundaram no concreto como se fossem garras de uma fera. Um tremor percorreu todo o edifício e as janelas vibraram. O chão parecia prestes a desmoronar sob o poder crescente de Rafael. Toda a água ao redor, desde a fonte do pátio até os canos ocultos nas paredes, ergueu-se como uma coluna viva, uma serpente de água que pulsava com uma luz abençoada. Rafael, com os olhos brilhando em um azul profundo e intenso, direcionou essa coluna de água para dentro do internato. Era como se o próprio oceano estivesse sob seu comando. A água abençoada seguiu os corredores do internato, arrombando portas, percorrendo caminhos invisíveis que apenas Rafael podia ver. Ele gritava, sua voz cheia de ira e determinação, dando ainda mais força àquela entidade de luz líquida, que avançava rapidamente em direção ao seu alvo. No porão escuro do internato, Carmum, a bruxa demoníaca, sentiu a aproximação da luz. Seu domínio, que por tanto tempo permaneceu intocado, agora estava sendo invadido. Ela tremeu ao ver a luz abençoada iluminando o seu santuário de escuridão. O poder que ela havia acumulado, a luxúria e a sedução que emanavam de seu corpo, nada puderam diante da fúria de Rafael. Quando a coluna de água abençoada colidiu com ela, foi como se lâminas afiadas a cortassem. Seu corpo foi arrancado do chão e ela começou a lutar, tentando escapar da força esmagadora que a envolvia. Mas era inútil. A água abençoada pela pureza e pela raiva justa de Rafael queimavam e derretiam sua pele. Sua beleza sedutora e luxuriosa desaparecia lentamente, sendo consumida de maneira dolorosa e agonizante. Carmum gritava, seus berros ecoando por todo o porão, mas sua luta era vã. A coluna de água girava ao redor dela como um vórtice de destruição divina, purificando cada centímetro de maldade que ela havia espalhado. Enquanto a água envolvia e consumia Carmum, Rafael recitava o exorcismo em latim, sua voz carregada de poder. Os olhos do caçador brilhavam com intensidade visceral, como se o próprio Lug estivesse ali, unindo suas forças à de Rafael. O poder era tão imenso que parecia que o corpo de Rafael não seria capaz de suportá-lo por muito mais tempo. Sangue começou a escorrer de seus olhos, ouvidos e nariz, o preço a pagar por canalizar uma força tão massiva. Mas Rafael não parou.
Mesmo à beira do colapso, ele continuou recitando o exorcismo, sua determinação inabalável. Quando finalmente pronunciou o Amém, foi como se o universo inteiro se curvasse à sua vontade. A água abençoada envolveu Carmum completamente, levando suas cinzas para o poço, onde o Jugarru, o guardião de Carmum, também foi sugado. O portal para o inferno foi selado para sempre, com Carmum e seu guardião aprisionados para a eternidade. Quando tudo terminou, o corpo de Rafael começou a ceder. A tensão que havia dominado cada fibra de seu ser finalmente se dissipou, e ele caiu de lado no chão, o peso da batalha se manifestando como uma exaustão completa. Seus olhos estavam pesados, e a visão começou a escurecer. Antes que perdesse a consciência, ele balbuciou com o último fio de esperança: Meg. Então a escuridão o tomou, e o silêncio caiu sobre o internato, o cheiro de enxofre ainda pairando no ar. Ben e Megan estavam na entrada da floresta sombria de Múrias, envoltos por uma atmosfera de tensão e mistério. A torre do druida, servo de Balor, erguia-se imponente à frente, seus contornos deformados pela névoa espessa e pela energia maligna que pulsava como um coração sombrio. Este era o local onde estava escondida a funda de Lug, a única arma capaz de derrotar Balor para sempre. Ben segurava firmemente a lança de Lug, já ciente de seu poder. Ele havia experimentado o controle mental que podia exercer sobre a lança. Um simples pensamento fazia a arma responder como uma extensão de seu corpo, movendo-se com uma precisão impressionante. Era um poder que ele ainda estava se acostumando, mas sabia que seria crucial para o que estava por vir. Megan, ao seu lado, encarava a torre com determinação. Embora sua aparência fosse etérea como o espírito que era, havia algo de profundamente humano em seu olhar, um misto de coragem e um desejo ardente de ajudar a pôr fim à ameaça que pairava sobre todos, especialmente sobre sua irmã, Magna. Eles traçaram um plano simples, mas arriscado. Ben confrontaria o druida distraindo-o enquanto Megan entraria furtivamente na torre para encontrar e recuperar a funda. Ben. Megan quebrou o silêncio, sua voz suave mas firme. Você sabe que ele não vai lutar limpo. Esse druida é um servo direto de Balor. Ele vai tentar mexer com sua mente, com suas emoções. Não deixe isso te distrair. Ben assentiu, seus olhos fixos na torre. Eu sei, mas eu também tenho algo que ele não tem. Ele ergueu a lança que brilhou levemente em resposta ao seu comando mental. E não se esqueça, sou um caçador de demônios. Megan sorriu, mas não respondeu. Em vez disso, ela deu um passo para trás, começando a se misturar à névoa, sua forma translúcida se tornando quase invisível. Seja rápida, Megan, Ben disse sem desviar o olhar da torre. E você, fique vivo. A voz de Megan veio como um sussurro antes de desaparecer completamente. Ben respirou fundo e avançou em direção à torre, a lança brilhando como um farol em meio à escuridão. A floresta parecia fechar-se ao seu redor, cada passo ressoando em um silêncio opressor. Quando ele finalmente alcançou a base da torre, o druida já o esperava. Uma figura sinistra envolta em mantos sombrios. Seus olhos brilhavam com uma malícia antiga, e uma aura de poder maligno emanava de seu corpo. Então o mensageiro dos mortos finalmente chegou à minha porta. Zombou o druida, sua voz profunda e cortante. Você não devia ter vindo, garoto. A lança de Lug não será suficiente para salvá-lo do destino que Balor reservou. Ben não respondeu de imediato. Em vez disso, ergueu a lança que flutuou levemente em sua mão, antes de apontar diretamente para o druida. Não estou aqui para negociar. Quero que me entregue a funda de Lug. O druida riu,
mas havia algo de forçado em seu tom. Ele sabia do poder da lança e do espírito determinado de quem a empunhava. Sabia que as relíquias de Lug se comunicavam entre si, e a lança havia sentido a funda. Por isso aquele mensageiro dos mortos estava ali. Enquanto isso, Megan deslizava silenciosamente pelas sombras, atravessando a entrada lateral da torre. Suas mãos incorpóreas podiam atravessar as paredes, mas ela precisava de tempo para encontrar a funda e torná-la acessível para Ben. Cada corredor que ela atravessava estava repleto de armadilhas mágicas, de runas que pulsavam com uma energia letal. Do lado de fora, o confronto entre Ben e o druida começou. O druida ergueu suas mãos, provocando uma tempestade de energia sombria, que lançou em direção a Ben. A lança de Lug, respondendo ao pensamento de seu portador, girou no ar, dissipando o ataque com uma explosão de luz dourada. Você pode ser esperto, mensageiro da morte, o druida rosnou, seus olhos brilhando com fúria. Mas não é páreo para mim. Ben não respondeu. Seu plano era continuar ali, distraindo o druida para que Megan tivesse o tempo necessário para encontrar a funda. Ben avançou, a lança movendo-se como uma extensão de sua vontade, enquanto o druida conjurava criaturas sombrias da floresta para atrapalhá-lo. Dentro da torre, Megan finalmente encontrou a sala onde a funda estava guardada. Ela flutuou até o pedestal, mas algo a fez hesitar. Uma barreira mágica pulsava ao redor da arma, uma proteção que apenas alguém com o sangue de Lug poderia quebrar. Ben, apresse-se, Megan sussurrou, sabendo que seu amigo estava enfrentando uma batalha feroz lá fora. O som da luta do lado de fora da torre ecoava até onde ela estava. Megan sabia que cada segundo contava. O caos consumia o ambiente ao redor do internato, enquanto equipes policiais, peritos e pais desesperados lotavam a entrada do local. O cheiro de enxofre ainda pairava no ar, embora dissipado pelo tempo, e os corpos sem vida de 60 crianças e 30 adolescentes cobriam o pátio, compondo uma cena de horror indescritível. A brutalidade do acontecimento abalou profundamente não apenas os familiares das vítimas, mas também toda a comunidade religiosa da região. Os peritos forenses trabalharam sem descanso, fotografando cada detalhe, coletando amostras e examinando os corpos para determinar a causa das mortes. A maioria apresentava sinais de sufocamento e queimaduras internas inexplicáveis, o que não fazia sentido para os investigadores. No entanto, a explicação oficial inicial atribuída à tragédia era de um suicídio coletivo induzido, possivelmente como tentativa do padre Vitor de esconder um histórico de abusos contra as crianças. Os rumores eram sussurrados entre os presentes. Pais devotos demais, cegos pela fé, haviam deixado seus filhos aos cuidados de um homem que agora era visto como um possível monstro. Para piorar, várias famílias confirmaram que haviam tirado seus filhos do internato anteriormente, notando comportamentos estranhos e relatos alarmantes sobre o padre. No meio da multidão, gritos de desespero e acusações se mesclavam. Ele matou nossas crianças. Eu confiei nele, era um homem de Deus. O que a igreja tem a dizer agora? Padre Vitório, mesmo sendo requisitado constantemente pela polícia, manteve um semblante sereno, embora a dor e a culpa fossem visíveis em seus olhos. Ele sabia que o que realmente havia ocorrido ali nunca seria compreendido pelas autoridades ou pela sociedade. Rafael e Liam eram os únicos que compartilhavam a verdade sombria daquele episódio. Após a tragédia, Rafael foi levado para a casa do Padre Vitório. Liam, que sempre fora o alicerce prático do grupo, assumiu os cuidados do caçador. O estado físico de Rafael era crítico, mas o psicológico estava em frangalhos. Ele mal falava, seus olhos pareciam perdidos no vazio e ele murmurava Meg, repetidamente como um lamento doloroso.
Liam mantinha uma vigilância constante, tratando os ferimentos dele e monitorando suas condições. Porém, mais do que o corpo, o espírito de Rafael precisava de atenção. A conexão com Magna, explorada cruelmente por Balor, deixara cicatrizes profundas que Liam não sabia como curar. Na sala de estar da casa, Liam refletia em silêncio enquanto trocava os curativos de Rafael. Isso foi longe demais, murmurou, os olhos fixos no homem ferido diante dele. Você carrega peso demais, Rafael, mas desta vez nem você pôde suportar sozinho. De longe, Padre Vitório observava os dois, ainda visivelmente exausto. Ele sabia que os investigadores não o deixariam em paz tão cedo. Embora fosse um homem santo, também era humano e sentia a sombra das suspeitas crescendo sobre ele. Era só uma questão de tempo até que ele fosse formalmente acusado como cúmplice. Liam, Vitório chamou, a voz carregada de cansaço, mas firme. Eu sei que estamos no olho do furacão. A polícia jamais acreditará no que realmente aconteceu. Só nos resta fazer o que for preciso para protegê-lo. Liam concordou em silêncio. Eles estavam diante de forças que o mundo não conseguia compreender. E o preço pago naquele internato era a prova mais cruel disso. Enquanto o Padre Vitório lidava com as consequências no mundo mortal, Liam sabia que no plano espiritual a batalha estava apenas começando. Enquanto Liam conversava com o Padre Vitório na sala ao lado, Rafael caiu em um sono profundo. Em sua mente, ele foi transportado para um plano etéreo, onde se encontrou diante de Lug, a força ancestral que habitava em seu interior. Mesmo em sua forma astral, Rafael refletia o estado lamentável em que se encontrava. Sua imagem era de alguém despedaçado, com a confiança e a determinação outrora inabaláveis, reduzidas a frangalhos. Lug observava seu descendente com pesar. Ele podia sentir a dor de Rafael, a decepção que consumia cada parte de sua alma. O fracasso em salvar as crianças e a incapacidade de impedir a possessão de Magna haviam minado a força de um homem que até então demonstrava caráter e coragem admiráveis. Com passos firmes, Lug se aproximou, sua presença irradiando poder e calma. Ele colocou as mãos nos ombros de Rafael e o encarou profundamente, os olhos brilhando com uma luz intensa. Você é meu descendente, Kane. Erga a cabeça. A luta só está começando. Rafael, ainda sob o peso da culpa, tentou desviar o olhar, mas Lug o segurou firmemente. Você carrega mais do que uma responsabilidade. Carrega o legado de uma linhagem que nasceu para enfrentar o mal. Não deixe que as trevas o consumam. Escute. Precisamos ir para Múrias. Seu irmão e a irmã de sua amada precisam de ajuda. Eles estão em perigo. O tom de Lug era ao mesmo tempo encorajador e imperativo. Ele sabia que, apesar das cicatrizes que Rafael carregava, tanto físicas quanto emocionais, ainda havia força nele para lutar. Mas era necessário reacender a chama que parecia ter se apagado. Rafael sentiu as palavras de Lug reverberar em seu íntimo. Era como se um lampejo de esperança surgisse em meio ao caos. Ele ergueu a cabeça lentamente, a luz de seus olhos começando a retornar. Não posso falhar novamente, Lug, murmurou Rafael, a voz ainda fraca, mas com um fio de determinação. Você só falha quando desiste, Kane. E você não é alguém que desiste. Com essas palavras, a visão começou a se desvanecer, mas o impacto das palavras de Lug ficou marcado em Rafael. Enquanto seu corpo permanecia em repouso, sua mente começava a se reorganizar. A luta estava longe de terminar, e ele sabia que precisava se erguer novamente, por Magna, por seu irmão e por todos que ainda precisavam de sua força. Rafael se ergueu com determinação, ainda sentindo os resquícios de dor que o consumiam, mas agora alimentado por um novo propósito. Seus olhos brilharam com um azul profundo,
e ele começou a se concentrar em Ben, seu irmão, sentindo uma conexão fraternal que o guiaria até Múrias. Mas antes que ele pudesse focar completamente, Lug sussurrou em seu ouvido com uma voz grave e sábia: "Concentre-se em Megan." Aquelas palavras invadiram sua mente como uma ordem silenciosa, e Rafael obedeceu. Ele se lembrou da primeira vez que se desdobrara, quando descobriu os planos de Lloyd, e a profunda conexão com Ben o fez conhecer e sentir Megan. Ele fechou os olhos e se concentrou nessa lembrança, tentando reviver aquele momento. Imediatamente uma onda de energia percorreu seu corpo e ele sentiu a presença de Megan ainda forte em sua mente. A imagem dela começou a tomar forma diante dele. Ela estava flutuando ao redor de uma barreira mágica que protegia a funda, visivelmente aflita. Ela parecia desorientada, como se estivesse lutando para romper algo invisível e poderoso, mas ao mesmo tempo frágil. Megan se movia ao redor da barreira tentando entender como quebrá-la, mas sem sucesso. Megan sentia a presença de Magna, mas era vaga e distorcida, como se a conexão entre elas estivesse enfraquecendo, obscurecida por algo mais sinistro. Ela não podia chamar por Magna, mas ouviu a irmã chamar por ela. Sua voz parecia se perder em um vazio. Sua maior apreensão estava confirmada. O que ela temia, o pior cenário possível, estava se tornando realidade. Magna, sua irmã, estava distante, perdida em uma luta interna que Megan não conseguia penetrar. Rafael sabia que não podia perder a leitura vibracional de Megan. Ele flutuava atravessando portais luminosos que se abriam à sua volta. Cada portal era uma passagem, um fragmento de espaço-tempo que o conduziam para mais perto de Megan. As cores ao seu redor dançavam e se desvaneciam, mas ele se manteve firme, buscando a essência de Megan, ouvindo sua voz em sua mente. Mesmo em sua forma astral, Rafael sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que se conseguisse seguir o caminho certo, se conseguisse ouvir a vibração de sua alma, ele poderia chegar até ela. Com um esforço sobre-humano, Rafael se aprofundou mais nos portais, sua mente focada na energia de Lug fluindo através de seus pensamentos. Megan, que até então estava aflita e perdida, sentia uma presença se aproximando. Sua essência vibrava em sintonia com aquela energia, e por um momento ela pensou que fosse Ben, já que a conexão deles era inconfundível. Contudo, ao virar-se e ver quem realmente se aproximava, ficou surpresa. Rafael, em sua forma astral, irradiava uma luz diferente, intensa, quase divina. Ele flutuava suavemente até ela, um sorriso tímido e genuíno estampado em seu rosto, mas seus olhos revelavam uma tristeza profunda, marcas das batalhas que enfrentara. Megan o observou em silêncio por alguns instantes, tentando compreender como ele havia conseguido encontrá-la ali. Quando Rafael finalmente parou diante dela, ele inclinou levemente a cabeça como fazia quando queria demonstrar respeito ou afeição, e disse com um tom sereno, mas carregado de emoções: "Soube que precisava de ajuda. Do que precisa, cunhada?" As palavras dele quebraram a tensão que Megan sentia. Ela não pôde evitar um leve sorriso, ainda carregado de preocupação. A forma como ele a chamou de cunhada foi inesperada, mas cheia de carinho, como se ele quisesse criar uma ponte entre eles em meio ao caos.